Um oi para você que está chegando aqui, ciclo do Clube do Livro. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai iniciar este livro, Tao Te Ching, de um jeito diferente, de um jeito que fique tranquilo para que você entenda essa leitura guiada de um texto tão profundo, tão delicado e que transforma tanto as nossas vidas. A leitura guiada, ela passa pelo ponto de você mergulhar no que está escrito aqui. O Tao Te Ching precisa que a gente consiga entender alguns momentos do contexto desse livro, que é, por curiosidade, o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. À toa não é, alguma coisa tem aqui de muito especial. E é sobre esses textos que a gente vai conversar. Então, a gente vai começar trazendo algumas curiosidades que são muito, muito importantes da gente conhecer, tá? Eu trouxe aqui, de antemão, duas imagens bem curiosas. A primeira delas aqui é de uma estátua do Lao Tse. Por quê? Para a gente ter em mente essa figura, né? Quem que foi essa pessoa, né? Como que esse livro chegou a nós hoje, tanto tempo depois, né? E aqui ao lado, uma gravura em pintura representando esse personagem curioso, no mínimo, né? Que é o Lao Tse. Por quê? Porque ele é colocado como uma pessoa velha aqui. Vocês podem perceber que nessa gravura antiga ele é um bebê no colo aqui, mas ele é um bebê que é um velho já, que ele é idoso aqui. E isso acontece por quê, gente? Porque a história desse livro, tá? Ela é muito antiga. Então, o nome do autor do livro, que é o Lao Tzu, ou Lao Tse, depende da pronúncia, né? Ele é, em tradução, velho mestre, tá? Ele é velho mestre, considerado aqui na leitura. E por que velho mestre? Por conta da sabedoria que ele já expressava, toda essa sabedoria que ele trazia por onde ele passava e com quem ele tinha contato. A tradição diz, que, inclusive, que ele era um arquivista da Biblioteca Imperial. Né? Então, como arquivista, ele tinha acesso a tudo que era colocado nessa biblioteca. E ele era um profundo conhecedor dos textos sagrados, um observador silencioso, que colhia as informações e tinha acesso a todas essas literaturas extremamente restritas que não eram de acesso a todas as pessoas, certo? E aí conta a história, tá? Porque existem muitos mitos envolvendo a história, mas conta a história de que ele, cansado da corrupção, né, ele decidiu partir para o exílio. Ele decidiu ir embora, né? E ao chegar no portão de fronteira ocidental, um guardião do portão, né, reconheceu a sabedoria dele e implorou para que ele, antes de partir, escrevesse os saberes sobre o caminho que ele tinha percorrido. E uma curiosidade que a gente pode trazer, por exemplo, é que ele é representado aqui nessa partida dele, nessa transição, como se ele tivesse montado em um touro. Eu trouxe outra gravura muito antiga para a gente trazer essa imagem para a mente. Montado em um touro para partir. E foi montado nesse touro que ele foi interceptado nos portões da cidade, reconhecido como uma pessoa sábia que estava deixando aquele império. Então, é importante a gente trazer um conceito aqui que é o seguinte: o que é o touro, né? O que é montar o touro? Quando a gente vai entrar em um livro como o Tao Te Ching, o simbolismo é muito forte, muito forte. Então, o touro aqui que foi trago para a imagem representa os nossos instintos, o domínio de si dentro desse contexto. Então, ele montava o touro, ele dominava todo esse processo, ele tinha domínio sobre si. Isso é uma coisa que a gente há de ouvir, que só grandes sábios têm, né, gente? E aí eu vou trazer aqui algumas curiosidades para a gente entrar nesse livro tão magnífico e tão transformador. A primeira
primeira delas é o livro mais traduzido no mundo depois da Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia canônica que nós temos hoje, todo mundo sabe que é o livro mais lido no mundo. Mas talvez você não tivesse conhecimento de que o livro que nós vamos entrar aqui hoje, que é o Tao Te Ching, é o segundo livro mais traduzido no mundo inteiro. Cada tradução revela uma camada nova, porque o chinês arcaico de Lao Tzu ele é simbólico, ambíguo, multidimensional. O que isso significa? Cada pessoa que traduz um texto traz os elementos da própria vivência e dos conhecimentos que tem para aquele texto. Ou seja, cabe interpretação. E é assim que nós ficamos sujeitos às interpretações. Nesse livro aqui, em muitas versões que a gente pega, a interpretação, porque os capítulos são muito pequenos, as interpretações que vêm abaixo são gigantescas. Né? Por isso que vale muito você escolher bem a versão que você está lendo, e eu sempre recomendo essa do Richard Mell, né? Que é muito, muito boa. Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente pensar. Olha só. Olha quantos significados a palavra tal pode ter, gente. Pode significar caminho, princípio, fonte, lei natural, fluxo ou realidade. E por que isso é importante? Porque quando a gente traz um significado diferente para uma palavra, o que acontece com o contexto? Ele muda completamente. Ativa outros gatilhos de percepção em nós. Olha que interessante. Então, se eu falo que tal significa caminho e leio esse livro com essa palavra dentro desse significado, tudo aquilo que eu for ler vai sendo direcionado para que eu imagine caminho, travessia, princípio. Se eu leio como fonte, eu leio tal com outro significado, percebe? Assim também acontece na Bíblia, acontece em todos os livros que a gente vê que tem traduções. A gente fica à mercê disso, Juliana fica, mas é exatamente por isso que a gente está junto aqui para discutir isso e trazer o significado que cabe, que faz sentido dentro do que a gente está colocando aqui. Porque o livro, a literatura, o ensinamento, a mensagem, ela sim, ela se molda a percepção de quem lê, é óbvio, e essa é uma das grandes funções do livro, do ensinamento, né? Então, esse, gente, que fique claro, não é absolutamente um texto religioso. A gente não está de frente a um texto religioso em nenhum aspecto, tá? Porém, ele é espiritual e com grande impacto espiritual. Ao mergulhar nesse texto, a gente transcende o conceito de conexão muitas vezes. Isso é muito importante, tá? Ele não fala de Deus como um ser pessoal, e sim como isso aqui eu quero destacar para vocês, ó. Um movimento invisível e anterior a todas as formas. Dentro desse livro, dentro da visão do Tao Te Ching, o conceito de Deus, ele não é preso, ele não é caixa, ele não é limite, ele é expansão. E esse conceito é um conceito que muitas vezes é difícil para que a gente consiga conceber. Por isso que ele é um conceito espiritual tão transformador. É uma metafísica da natureza viva. E quando a gente ouve metafísica, muitas vezes a gente pensa que é Nossa Senhora, lá vai o trem dos papos quânticos, esotéricos. Sim, tem a ver com isso. Com certeza tem a ver. Metafísica significa uma análise gigante, um contexto geral, alguma coisa que realmente tem que ter profundidade. Quando eu falo metafísica da natureza, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é uma amplitude dentro disso. E aí eu trouxe algumas outras curiosidades, tá? Na física moderna, a gente tem esse livro como um livro de estudo poético da unidade de campo quântico, só para vocês terem uma ideia. Juliana, mas esses versos que eu já li em algum momento da minha vida, tão bonitinho, tão simples, eles vão dentro dessa profundidade? Sim. Sim, e é por isso que esse livro transforma tanto, porque a depender do significado que você adota,
esse livro te traz para um outro patamar. Entende? E aí, ele tem um estilo, tá? Que contraria para quebrar uma mente que não tem uma visão ampla das coisas, eu diria assim, tá? Quem sabe não fala, quem fala não sabe. Essa é uma frase que está dentro do livro, uma das muitas que a gente vai pensar sobre ela, tá? Ele não quer ser entendido. Esse é um livro que ele precisa de ser literalmente vivido. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, eu vou até ampliar aqui um pouquinho, que retrata a cena de quê? Tá? Do Lau ensinando, falando. Essa é uma gravura muito antiga, que eu achei curiosa, porque traz para que a gente consiga conceber esse tipo de coisa, tá? Para você que está vendo esse vídeo, essa aula é ao vivo, então a gente vai aqui conversar sobre o tema. E nós vamos começar aqui lendo, então, o capítulo 1 e vamos discutir sobre ele. Então, bora lá comigo? O tal que pode ser pronunciado não é o verdadeiro e eterno tal. Os nomes que podem ser proferidos não são os verdadeiros e eternos nomes. O não ser é a origem do céu e da terra. O ser é a mãe dos 10.000 seres. Sendo assim, na esfera do não ser, podemos ver a misteriosa origem de todas as coisas. Na esfera do ser, podemos ver a manifestação do tal. As duas têm a mesma origem, mas são chamadas por nomes diferentes. Ambas são misteriosas e profundas. O mistério dentro do mistério, o portal para todas as admiráveis maravilhas. Pronto, acabei aqui o vídeo, a gente pode ir embora, que está tudo explicado, está tudo claro, está tudo certo. Podemos? Podemos agora partir, encerrar aqui? Todo mundo já entendeu tudo do texto? É isso aí, tá tudo certo? Quando a gente pega um texto desse, o que acontece com a nossa cabeça? A gente já dá um looping, ela fala, não entendi nada, Juliana, pelo amor de Deus, você falou aí que esse livro é o segundo mais traduzido e blá, 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 e que ele transformou a vida de pessoas e físicos. E aí você me traz um negócio desse que eu leio e falo, e aí? Bonitinho, né? Palavras bonitas, difíceis, mas não entrou. Vamos fazer entrar agora? De um jeito diferente? Vamos dissecar esse texto como ele merece? Vem comigo aqui. A gente vai ter um papo mais profundo sobre esse texto. Vou trazer para você, de novo, o texto e a gente vai ver ele por partes. Quando ele coloca aqui para gente, ó, o tal que pode ser pronunciado não é o verdadeiro e eterno tal. A gente viu aqui no começo conversando que tal tem vários significados. E por que isso é importante? Porque quando eu falo que o significado de tal é logos, eu leio isso de uma forma. Quando eu falo que o significado de tal é Deus, eu leio isso de outra forma. Quando eu falo que o significado de tal é princípio, ou é fonte, ou é lei, eu também leio isso de outra forma. Então vamos experimentar para ver como que esse sentido pode fazer e ser real para mim, para entender? Se eu substituo aqui a palavra tal, tá? Pela palavra fonte, por exemplo. Como que fica? Fonte que pode ser pronunciada não é a verdadeira e eterna fonte. Já mudou alguma coisa, né?
O que é pronunciado, gente? Pronunciado é anunciado, é delimitado, é conceituado. Quando eu leio enquanto fonte, ou enquanto logos, ou enquanto Deus, o sentido começa a vir para mim. Concorda comigo, vocês que estão vendo aqui? O que acontece? Quando eu consigo delimitar, conceituar, dizer que isso é dessa forma, não é Deus, não é o Logos, não é a fonte. Olha como é que a coisa já muda. E aí eu trago para sua vida quantas e quantas vezes você amarra o que você toma quanto início, como fonte, como Deus, dentro de um conceito que foi colocado para você. Olha que interessante. Aqui dentro desse contexto filosófico, ele toca esse momento. Se você limita, é porque não é a fonte. Por quê? Porque a fonte não tem limite. Dentro de uma única frase, Lao Tse traz isso pra gente. De uma forma maestral e extremamente clara. Você está conseguindo acompanhar comigo aqui? Já me conta. Tá fazendo sentido? Oh, com certeza. Muito. A gente continua dissecando esse texto. Olha o que ele traz pra gente. Os nomes que podem ser proferidos, ou seja, que podem ser chamados, clamados, ditos, não são os verdadeiros e eternos nomes. Olha que coisa que ele está dizendo. Olha a profundidade disso. Nome é o que limita a Luana, a Josi, a Carmen, a Giovana. Não é o que diz que é, o que determina na visão que você tem. Então, no segundo parágrafo, ele confirma o primeiro. Porque se eu consigo limitar o tal, eu não estou falando da fonte. Eu não estou falando do que é verdadeiro e eterno. Se eu consigo nominar, eu também não estou falando do tal. Ju, mas o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que até hoje na sua vida te foi trago de conceito, de nome, de determinação, de característica, aqui, dentro dessa visão, não é verdadeiro e eterno, tal. Que na primeira estrofe do livro, ele já destrói, ele já desfaz muito do que nós passamos a vida inteira ouvindo e construindo em cima. É ou não é? Olha o que acontece quando a gente continua a dissecar esse texto. O não ser é a origem do céu e da terra. Olha isso. O não ser é a origem do céu e da terra. O ser é a mãe dos 10.000 seres. E aqui ele fala da origem da vida. Sendo assim, na esfera do não ser, podemos ver a misteriosa origem de todas as coisas. O que ele está querendo dizer aqui? Se você você está preso dentro de um limite, de um nome, de uma classificação. Ele está confirmando o que ele disse aqui em cima, que ser te limita e que não ser é muito além desse limite. A origem de tudo, dos 10.000 seres, céu, terra, cosmos, tudo que existe para Lao Tse está dentro de algo que não pode ser nominado, pronunciado e nem colocado como sendo alguma coisa. E aí ele fala assim, ó, o ser é a mãe dos 10.000 seres. O que ele está trazendo aqui? O mesmo conceito que para quem está na mentoria, para quem não está, vou trazer o conceito breve,
que nós temos dentro de Pissofi, que é a emanação que veio de algo que é incriado, inominado, não só infinito, mas que não tem começo e nem fim. E para nossa cabeça entender algo que não tem um início é muito difícil. Porque a gente consegue entender algo que não tem fim, mas entender algo que não tem um começo é muito difícil para que a gente consiga nominar. Então a gente foi doutrinado a ouvir o quê? No começo, blá, 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 blá. No início, blá, 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 blá. Não é assim que a gente foi acostumado? Quando a gente ouve não ser, quando a gente ouve não nominar, não limitar, não trazer conceito, isso fica difícil para que a gente consiga entender. E é exatamente por isso que ele deixou esse ensinamento. E disse que o não ser sem início, ou seja, sempre esteve, ele sim emana, cria. E ele traz isso em 3 estrofes. No início de um livro que tem 83 versos, se eu não me engano, são 83. Olha isso. Tá todo mundo acompanhando? Alguém tem pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. Na esfera do ser, podemos ver a manifestação do tal. E agora, um primeiro band-aid é descolado da nossa pele. Bora comigo? Tirar alguns band-aids? Na esfera. O que é uma esfera, gente? Olha como é que esse texto é profundo. Uma esfera é algo que não tem início. Certo? Você sabe onde começou a esfera? Você consegue definir? Essa palavra está aqui por acaso? De jeito nenhum, não é? Na esfera do ser, podemos ver as manifestações do tal. Vamos ler tal como logos? O que é logos? Vamos ler tal como início, como princípio, como Deus? Para a gente poder trazer esse conceito mais para perto do que a gente está acostumado, um pouquinho? Na esfera, quando ele fala na esfera, ele confirma que não existe fim e nem começo. Não existe isso. Então, dentro dessa esfera, porque é na, senão seria perto da, seria com a esfera. Vocês concordam comigo? Seria com a esfera. Não, ele diz na, é dentro. Dentro da esfera do ser, podemos ver as manifestações do tal. O que é uma manifestação? O que é algo manifesto? Assim como nós, e aí ele traz esse reflexo, você tem 2 universos, o imanifesto e o manifesto. Qual é o seu universo não manifesto? É o seu universo de ideias, que não se manifestou a nível físico ainda. Juliana, em algum grau a gente está se comparando com o que ele está trazendo assim, não só em algum grau, em muitos níveis, com a diferença de que aqui o entendimento é claro, e para nós, na maioria das vezes, não é, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Dentro da esfera, a gente pode ver as manifestações do tal, ou seja, naquele globo. A gente consegue entender o que é manifesto, o que é físico, porque emanou do não ser. É incriado, sem começo, mas manifesta, cria. Assim como você. Ju, como assim? Ué, meu bem, tudo que você está botando a mão aí, tudo que você tem, esteve um dia em um plano não manifesto. Foi ou não foi? Eu não consigo. Se você tiver alguma ideia diferente, traz para mim. O que é que existe em concepção física, ok? Que nunca esteve num plano não manifesto primeiro. Me dá um exemplo, por favor. Porque até o que você não vê, mas sabe que existe, por exemplo, as ondas, o Wi-Fi que você está usando para ver esse vídeo aqui, para conversar comigo, é algo manifesto que em algum momento esteve no universo não manifesto. Foi ou não foi? Estou errada ou não? Como é que faz? Oi. Pois é.
que ele está dizendo aqui? Que dentro da esfera a gente percebe as manifestações, as emanações, assim como é na minha vida. As duas têm a mesma origem. Olha só, mas são chamadas por nomes diferentes. Olha isso, gente. As duas. Que duas, Ju, que eu já me perdi. As manifestações, a esfera. Percebe? Tem a mesma origem. Vamos subir? Que origem? Não ser, mas tem o quê? Nomes diferentes. Elas têm limite diferentes. São vistas dentro da esfera. Quando tudo isso está dentro do tal, e esse tal não pode ser nominado, limitado, criado, eu entendo que tudo isso está dentro de algo que é, percebe? Ambas são misteriosas e profundas. Que ambas, Ju? Que ambas? As manifestações, a esfera, tudo que não é nominado. O mistério dentro do mistério, o portal para todas as admiráveis maravilhas. O que ele está trazendo aqui? Um mistério dentro dos mistérios, falando que tudo isso tem uma mesma origem, que não pode ser nominada, que não pode ser pronunciada. O que ele está trazendo aqui, Ju? Ele está trazendo aqui o conceito de unidade, o conceito de campo, o conceito de grandiosidade, que o tal existe anterior à linguagem, ao nome, ao limite. Por quê? Porque ele não tem início. Quando ele traz sobre as manifestações, o que ele traz? Que tudo existe em um e que pode ser percebido dentro disso. Mas em origem, a gente não tem limite ao logos, ao tal, ao princípio, à fonte. Quando a gente fala isso, a gente precisa de ter clareza que o tal é anterior à linguagem. E aí a gente pode trazer um conceito para poder fazer uma análise, para fechar o raciocínio de hoje, para eu ficar com quem está aqui no Zoom, para a gente conversar e tirar as dúvidas. Qual é a primeira frase do primeiro livro agora mais lido no mundo que a gente vê, que foi trago para o Evangelho Canônico? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Certo? E o Verbo era Deus. Quando a gente traz isso para o Tao Te Ching e junta, e aí a gente faz uma análise, vamos dizer assim, essa é uma visão que eu estou trazendo para você que comunga com isso, tá? Com esse tipo de visão. Não é minha pretensão trazer verdades aqui, eu estou trazendo a visão que eu construí dentro do que eu vi e do que eu aprendi com outras pessoas que também comunham disso. Se existe um princípio, esse princípio não é o tal, esse princípio que foi nomeado. Concorda? Sim. Porque existe algo antes do verbo, antes do princípio, antes do conceito, antes do nome. Então, Ju, o nome, o princípio e o conceito são emanações desse incriado, desse ser e não ser, porque não tem começo e fim? Você está querendo me dizer, Ju, que em algum grau a Bíblia que eu conheço, o Tao Te Ching, estão falando a mesma coisa? Sim. Estou. Você está querendo me dizer que a gente tem outros textos que também trabalham isso, por exemplo, Sophie? Sim. Então,
Eu preciso de conhecer a fundo a esfera a qual eu estou manifesta dentro, que vem de uma origem que não é a origem que eu acreditei existir como início, porque a verdadeira origem não tem início. E talvez seja por isso que eu não me sinto preenchida. Sim, é exatamente por esse caminho que a gente vai entrar dentro da jornada do Tao Te Ching. Então eu vou ficar agora com o pessoal que está aqui na gravação para a gente conversar, tirar a dúvida e ir mais a fundo, para trazer mais essa visão para a minha vida cotidiana, para como eu aplico. Se você tem vontade de entrar no grupo ao vivo, já me fala aqui embaixo, que eu te mando o link para a gente poder participar. Vou encerrar agora a gravação. Semana que vem a gente vai para o capítulo 2 para entrar mais a fundo ainda. Fique bem e até lá. Pode encerrar a gravação, Gê.